Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Levanta a luta e determine a sua vitória. Transforma essa prova em bênção em sua vida. Olha o exemplo de Ana, como ela lutou. Chorou nos pés de Deus e a vitória alcançou. Oh, recebe a viúva de Naim como a bênção conquistou. Bastou encontrar com Jesus e seu filho ressuscitou. É verdade que o sobrenatural não é pra qualquer um. Tem que ter fé e acreditar que Deus te faz transpor sobre as barreiras. Olha a gigante, crê que ele vai cair com o toque da sua mão. Levante a cabeça agora e creia que Deus está contigo. Se levante e profetiza, a hora é agora. É o momento que Deus vai mudar a sua história. Vai fazer você transpor sobre as barreiras, derrotar o gigante e vencer a batalha, porque o nosso Deus não falha. Se levante e profetiza, a hora é agora. É o momento que Deus vai mudar a sua história. Vai fazer você transpor sobre as barreiras, derrotar o gigante e vencer a batalha, porque o nosso Deus não falha. Se levante no poder e autoridade, cheio da unção que já está sobre você. O inimigo não vai te deter. Onde o gigante rasgue o urso pelo meio, mata o leão, o escolhido campeão. Deus te chamou, foi pra vencer. É verdade que o sobrenatural não é pra qualquer um. Tem que ter fé e acreditar que Deus te faz transpor sobre as barreiras. Olha a gigante, crê que ele vai cair com o toque da sua mão. Levante a cabeça agora e creia que Deus está contigo. Se levante, profetiza, a hora é agora. É o momento que Deus vai mudar a sua história. Vai fazer você transpor sobre as barreiras, derrotar o gigante e vencer a batalha, porque o nosso Deus não falha. Se levante e profetize, a hora é agora. É o momento que Deus vai mudar a sua história. Vai fazer você transpor sobre as barreiras, derrotar o gigante e vencer a batalha, porque o nosso Deus não falha.
já está sobre você. O inimigo não vai te deter. Tome o gigante, rasgue o urso pelo meio, mata o leão, o escolhido campeão. Deus te chamou, foi pra vencer. Se levante no poder, autoridade, cheio da unção, que já está sobre você. O inimigo não vai te deter. Tome um gigante, rasgue o urso pelo meio, mata o leão, o escolhido campeão. Deus te chamou, foi pra vencer. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos, 17h57. Uma ótima noite para mim e uma excelente noite para você, deste início de semana de segunda-feira, exatamente no dia 23 de maio do ano de 2016. E nosso Deus não falha, o nosso Deus quer que você vença, o nosso Deus quer que eu vença. Mas, com certeza, vamos ser mais que vencedores se realmente nós depositarmos toda a nossa confiança e também fazer aquilo que Ele nos pede, simples e objetivo, exatamente cumprir os seus estatutos e o seu mandamento. Deus não falha, porque Deus não é homem para mentir, porque Deus não é homem para enganar, porque Deus não é homem para fingir. Deus, exatamente através do teu Filho amado Jesus Cristo, andou, passeou, brincou, dançou, comeu, conversou, bateu papo, dormiu, chorou. Mas de tudo isso que Jesus fez enquanto caminhava pela face da terra, Ele não esqueceu do seu propósito, Ele não esqueceu do seu princípio, Ele não esqueceu dos seus ensinamentos, Ele não se deixou elevar pelas emoções humanas, Ele não deixou se levar exatamente pela corrupção humana, Ele não deixou ser levado, mesmo que viveu entre nós, mesmo que passeou entre nós, mesmo que andou entre nós, mesmo que viu exatamente como eu sou e como você é. Porque Ele veio para dar um verdadeiro testemunho de prestar culto ao nosso Pai, ao nosso Deus. Ele veio com o propósito de mostrar a santidade, veio de que realmente possamos ser vencedor, sem precisar de enganar, sem precisar de mentir, sem precisar de fingir, sem precisar de fazer nada que não agrada o coração do Pai. Deus não falha, nós falhamos com Deus. Deus não falha, nós falhamos com os nossos irmãos, nossos amigos, enfim, com toda a sociedade. Deus não falha, mas Ele nos permite que possamos corrigir os nossos erros, Ele permite que possamos corrigir as nossas falhas, Ele permite que possamos nos arrepender. É muito simples, é muito fácil. Basta que nós fazemos um coração novo, basta que nós fazemos um coração contrito com a palavra de Deus, para que nós possamos andar dessa forma. Então nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar 24 horas por dia. Mesmo nós dormindo, devemos vigiar. Porque o inimigo está sempre esperando uma fala, esperando uma brecha, esperando exatamente uma oportunidade para fazer você envergonhar Jesus. Esperar você exatamente envergonhar a Deus. Muitos falam de Deus, muitos falam de Jesus, mas poucos testemunham exatamente para Jesus. Sabemos que somos carnais, sabemos que somos pecadores, mas a cada dia Deus dá uma oportunidade de nós renovarmos a nossa vida cristã, a cada dia Deus dá uma oportunidade de nós reconhecermos nosso erro e dobrar o nosso joelho e pedir perdão a Deus. Pedir perdão pelo meu mau pensamento, pedir perdão pelo meu julgamento, pedir perdão por tudo que saiu da minha boca. Porque o que o nosso pensamento pensa, só Deus tem o poder de ouvir. Mas o que sai da nossa boca, o Satanás pega e transforma aquilo
que às vezes era para ser bênção, mas não vai ser porque ele transforma em maldição. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, 18 e 2, vamos entrar na nossa oração. Uma ótima, excelente segunda-feira, principalmente com a palavra de Deus que está começando agora. 6 e 2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se
traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Caminho ele não sai. Enfermidade o tenta abater, mas quando não consegue orar, ainda de joelhos, ele consegue gemer. E ele chora, Deus entende, Deus manda força e ele segue em frente. E ele vai, cerra o punho, vai em frente do inimigo e vai. E se não sair, vai ser atropelado. E ele entra no fogo, atravessa o mar vermelho, enfrenta o leão. Com queixada de jumento, vence multidão. Se o mar não se abrir, ele passa por cima. E ele vai, erra o punho, vai em frente do inimigo e vai. E se não sair, vai ser atropelado. Peraí que eu tenho que soltar a sua vinheta. Como eu esqueci da sua vinheta? Tem que soltar a sua vinheta. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Olá, querido irmão, querido ouvinte. Quero saudar a todos nesta noite com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo grato ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estar uma vez mais aqui nesta rádio para poder compartilhar um pouco mais a respeito da poderosa palavra de Deus. Para o nosso elevo espiritual, na noite de hoje, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, Gênesis capítulo de número 28, verso de número 15, que diz: E eis que estou contigo e te guardarei
por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Porque te não deixarei até que te haja feito o que tenha dito. Senhor Deus e Pai, nesta noite, diante da Tua presença, queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse início de noite que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer por Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua fidelidade, Senhor. Deus, que cada um dos Teus filhos, Senhor, que nesta noite estão ao alcance, Senhor, deste aparelho, ouvindo, Senhor. Ó Deus, que possa ser tocado, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar em cada coração. É que eu oro e lhe peço nesta noite, em nome de Jesus. Querido irmão, querido ouvinte, querido amigo do Evangelho, o texto que nós lemos nesta noite é um texto decorrente à história de um homem chamado Jacó. A Bíblia diz que Jacó tinha um pai, o seu pai se chamava Isaac. E um dia, Isaac, depois de ter casado com Rebeca estava grávida. E a gravidez era de 2 crianças, era uma gravidez gêmea. E Deus fez uma promessa dizendo que o maior serviria o menor. O tempo passou, chegou a época daquela gravidez, daquele período de gestação. Chegou a hora do parto. E as 2 crianças nasceram. Primeiro nasceu Esaú. E logo depois de Esaú, segurando nas pernas de Saul, no calcanhar de Esaú, nasceu Jacó. Esaú, como era uma criança muito peluda, o seu nome foi lhe colocado como Esaú. Jacó, por ter segurado o calcanhar de Esaú, o seu nome foi Jacó, que quer dizer suplantador, enganador. Ao decorrer da história de Jacó, ao decorrer da história de Esaú, ao decorrer da história de Isaac e de Rebeca, nós aprendemos algumas lições muito valiosas para o contexto familiar. A primeira que nós aprendemos e percebemos nesse texto é que, embora Deus houvesse dado uma ordem de que o maior serviria o menor, as coisas não ocorreram da forma que Deus havia estabelecido. E aconteceu que começou a acontecer no meio daquela família certas preferências. A Bíblia diz que Isaac tinha uma preferência por Esaú, que era caçador, o homem que tinha habilidade na caça. E Rebeca, ela tinha um certo carinho a mais por Jacó. E aconteceu que essa família cresceu debaixo de uma discórdia. Um dia, a Bíblia diz que Esaú voltava da sua caça. Jacó estava preparando um prato de lentilha. E aconteceu que Esaú, com muita fome, pediu a Jacó para que se alimentasse daquele guisado. E Jacó lhe fez uma proposta, dizendo: olha, eu te dou o prato de lentilha, mas você vai ter que me dar a bênção da primogenitude. O que era a bênção da primogenitude? Aquele que nascia primeiro, o homem que nascia primeiro, ele era considerado como a pessoa que tinha a bênção da primogenitude. E o que recebia um primogênito? Ele tinha direito à porção dobrada da herança. Depois do pai, a autoridade máxima era dele. E o que Jacó estava querendo para si era uma bênção que o Senhor Deus havia dito lá atrás, antes mesmo dele nascer. Só que, por um descuido de seu pai, aquilo não havia acontecido. E Jacó agora vai barganhar aquela questão, dizendo: olha, eu te dou o prato de lentilha, o prato de comida, só que você vai ter que me dar a sua primogenitude. Pois bem, Esaú abriu mão, porque para ele não tinha nenhum valor, não tinha peso na sua vida a bênção da primogenitude. Posteriormente o tempo se passou e agora Isaac estava velho, cego, já chegando os seus últimos dias de vida na terra. E ele diz para Esaú: Esaú, eu estou prestes a morrer, mas faça o seguinte, vai lá,
prepara uma caça, eu vou comer da caça que você preparou. Depois que eu comer desta caça, eu vou lhe abençoar. Esaú, ele saiu para buscar a caça. Rebeca, tendo ouvido isso, a Bíblia diz que ela chamou logo Jacó e disse: olha, seu pai vai abençoar Esaú. E mais do que depressa, Jacó preparou aquela comida. Mas preocupado, com medo de seu pai descobrir que ele era Jacó e não Esaú, ele começou a se camuflar para parecer-se como Esaú. E a Bíblia diz que ele se vestiu com uma pele de animal, as vestes de Esaú, ele tinha um cheiro de Esaú, o corpo parecido com o de Esaú, e foi diante de seu pai. A Bíblia diz que Isaac, mesmo com uma pequena dúvida, mesmo assim o abençoou. Jacó recebeu agora a bênção. Quando Esaú chegou, percebeu do que havia acontecido, a Bíblia diz que Esaú ficou muito furioso, muito chateado. E Esaú colocou no seu coração o seguinte intento: na hora que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó, porque ele por 2 vezes me enganou. E a Bíblia diz que quando Rebeca ficou sabendo disso, disse para Jacó, e Jacó fugiu. E quando Jacó está fugindo do seu irmão, indo embora em uma certa localidade chamada Cidade de Luz, Jacó dormiu. E naquele lugar Jacó teve um sonho. E no sonho Jacó via que havia uma escada, e o topo dessa escada alcançava o céu. E Jacó disse: este lugar é terrível, temível, e eu não sabia. O Senhor está neste lugar. E o nome deste lugar se chamou Betel, que quer dizer casa de Deus. Jacó lhe faz um pedido a Deus, dizendo: Senhor, se tu fores comigo, e me deres pão, e me deres vestes, e me trazerem em paz para a casa do meu irmão, eu lhe darei o dízimo, eu lhe servirei. E a Bíblia diz que Jacó foi. 20 anos passaria até o dia que Jacó voltaria. Depois de 20 anos, Jacó voltaria a ver o rosto do seu irmão Esaú novamente. Só que uma lição, o que a gente tiramos de aplicação, de uma forma aplicativa para as nossas vidas, dentro desse texto, é que durante esses 20 anos, Deus trabalhou na vida e no caráter de Jacó. É interessante que Deus, ele utiliza desse tempo que nós contabilizamos, dia, mês, décadas, centenas. Esse tempo Deus, ele utiliza como ferramenta para lapidar, para fazer crescer, para fazer frutificar. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. A Bíblia diz que quando Deus chamou a Moisés com 40 anos saiu do Egito. E depois passa mais 40 anos em Midian. E com 80 anos de idade, Deus chama Moisés, aparece no meio daquela sarça ardente e diz: eu tenho uma chamada para você e você vai cumprir a minha obra. O interessante é que mesmo quando Moisés estava no Egito, ele já sabia que Deus tinha uma chamada para ele. Mas por que Deus esperou 80 anos para cumprir a chamada na vida de Moisés? A Bíblia diz que quando Davi é ungido ali por Samuel, da unção até ele alcançar o trono, se passaram aproximadamente 20 anos. Por que Davi não foi ungido e no outro dia ele já estava sentado no trono, ocupando o legado que o Senhor havia lhe dado? Por que se passou 20 anos? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que quando Saulo de Tarso se converte, Paulo se converte a Cristo. A Bíblia diz que ele passou 3 anos sem ir a Jerusalém. Depois se passaram mais 14 anos para ele voltar em Jerusalém. Porque se passaram tempos antes de Paulo se tornar um grande missionário conhecido por todos na Ásia Maior e Ásia Menor. Por quê? Porque Deus, ele utiliza de tempo, querido irmão, querida irmã, amado ouvinte, como uma ferramenta ao nosso favor. Deus tem poder para fazer as coisas da noite para o dia. Deus tem poder para fazer as coisas instantaneamente.
Mas a fragilidade humana, as limitações humanas, nós necessitamos de tempo. E Deus vai utilizar deste tempo para lapidar. Observe a história de Jacó. Jacó tentou usufruir, usurpar, alcançar a bênção que era dele pelas suas próprias mãos. Jacó tentou da sua forma, usando os seus métodos, usando todos os seus artifícios para alcançar a bênção que Deus havia lhe prometido. Mas no final, o que Jacó alcançou? Jacó alcançou a ira de seu irmão. Esaú queria matar. E agora Jacó saindo, fugindo, Jacó não tinha nada. Tanto é que o pedido de Jacó é: Deus, se tu me abençoares e me deres pão, veste e me trazeres em paz, eu lhe darei o dízimo. O que Jacó tinha? A Bíblia diz o que ele tinha mais de precioso naquele momento talvez fosse aquela pedra, do qual ele deitou, inclinou a sua cabeça e dormiu, e ali ofereceu um altar de sacrifício a Deus. Pois bem, Jacó vai embora, chega na terra de seu tio Labão, e durante 20 anos Jacó permanece naquele lugar. Deus tinha um objetivo, uma finalidade na vida de Jacó naquele lugar. E o objetivo era de mudar a vida de Jacó. Vamos ver então o que Deus mudou na vida de Jacó. A primeira coisa que Deus mudou na vida de Jacó foi o seu caráter. Lembrando que Jacó quer dizer suplantador, enganador. Jacó tentou, na base da barganha, do engano, alcançar as coisas que ele queria alcançar, as bênçãos que o seu coração almejava. Mas agora, quando ele entrou nessa terra, na terra de Labão, a Bíblia diz que ele avistou uma jovem, a filha de Labão, Raquel, desejou casar com Raquel. Trabalhou 7 anos honestamente para casar com Raquel. O que Jacó recebeu no dia do casamento não foi Raquel, foi Leia. Então Jacó, pelo casamento de Raquel, teve que trabalhar mais 7 anos. 14 anos Jacó trabalhou para alcançar Raquel. Um trabalho honesto. A Bíblia diz que ele trabalhou mais 6 anos para Labão. E a Bíblia diz que Jacó era tão honesto que até o gado, a manada, as ovelhas, o cabrito que morria, Jacó pagava. Enquanto Jacó estava cuidando ali, apacentando o rebanho do seu sogro, Labão, ele não comia nenhum dos animais. Jacó serviu com muita honestidade. Por quê? Porque Deus estava mudando o caráter de Jacó. Se lá na casa de seu pai ele era um ladrão, agora Deus estava mudando o seu caráter. Ei, querido, Deus utiliza do tempo para mudar pessoas. Deus pode mudar a sua vida da noite para o dia, mas talvez a credibilidade em você demore tempo. É interessante que alguém arrependido, o coração dela está quebrantado. Eu me arrependi. E Deus perdoa. Apaga as suas maldades. Mas só que a credibilidade entre os homens demora tempo. A credibilidade com Deus é rápida. Basta arrepender. Mas o crédito com os homens demora tempo. E é por isso que Deus trabalhou durante esses 20 anos da vida de Jacó. E Jacó aprendeu ali na marra, na prática, na obediência. Jacó aprendeu, vivenciando o que ele deveria fazer, como ele deveria proceder. Deus mudou o caráter de Jacó. Agora, de desonesto, Jacó era honesto. A segunda coisa que Deus trabalhou nesses 20 anos na vida de Jacó, Deus mudou a sua vida financeira. Jacó entra na casa de Labão sem nada. Usando uma linguagem moderna e atual, dentro do nosso contexto, diríamos que Jacó entrou na casa de Labão sem R$1 no bolso, sem um tostão. Jacó não tinha nada. E agora, depois de 20 anos, a Bíblia diz que ele era um homem rico, abastado. Deus aparece para Jacó e diz: eu sou Deus, lá de Betel. Lembra de Jacó, do Deus de Betel? Do Deus que você fez um sacrifício, Jacó. Eu sou esse Deus. 20 anos, Deus mudou o caráter. Segunda coisa que Deus mudou na vida de Jacó
foi a sua finança. Ei, querido, deixa eu lhe dizer uma grande verdade. Há um desejo no coração, talvez da grande parte dos brasileiros, de conseguir ficar rico da noite para o dia. Oh, meu Deus, se eu ganhasse na Mega Sena. Talvez esse seja o desejo, o objetivo de muitos brasileiros. Mas a Bíblia diz que a riqueza alcançada às pressas, ela logo vai. A riqueza que fica é aquela que é ajuntada pouco a pouco. Não foi da noite para o dia que Jacó ficou rico. 20 anos. E não foi de graça. E não foi fácil. 20 anos de trabalho. Sabe por quê? Tudo aquilo que é alcançado através de trabalho, de serviço, de suor, tem valor. Algo que é recebido sem esforço perde seu apreço do valor. Deus, ele faz pessoas prosperarem, mas as coisas não caem do céu. Deus te dá força, Deus te dá sabedoria, Deus te dá vigor, Deus abre as portas, Deus faz as coisas acontecerem naturalmente. Só que tem uma coisa, é necessário o teu esforço, o teu sacrifício, o teu trabalho, para você receber das mãos do Criador o sucesso que você almeja. Se você quer prosperar, sabe de uma coisa, Deus é o Deus da prosperidade, mas Ele só prospera na vida daqueles que trabalham. A segunda coisa que Deus muda na vida de Jacó é então a sua vida financeira. Agora Jacó era um homem rico. E todas as vezes que o seu sogro Labão queria mudar, porque a Bíblia diz que ele mudou o salário de Jacó por 10 vezes, todas as vezes que ele mudava, Deus honrava Jacó. Ele mudava, Deus honrava Jacó. Ele mudava de novo, Deus honrava Jacó. Porque ali não era homem trabalhando na vida de Jacó, era a mão do Criador, a mão do Onipotente, a mão do Soberano sobre a vida daquele homem. Jacó agora tinha um caráter transformado. Jacó agora tinha uma finança transformada. E agora ele está voltando para a casa de seu irmão, preocupado. Como meu irmão vai me ver? Como meu irmão vai me achar? Como meu irmão vai me encontrar? Será que ainda ele alimenta um sentimento de receio, de ira, de raiva? Será que o meu irmão ainda ele tem o desejo de me matar? Será que o meu irmão ainda tem ódio de mim? E com todas essas indagações, Jacó volta para sua terra natal. E enquanto Jacó está a caminho, ele manda presentes para o seu irmão, ovelhas, rebanhos, mandou na frente para os seus irmãos. E no Val de Jaboque, diz a Bíblia que ele atravessou os seus filhos, juntamente com as suas esposas, e Jacó ficou sozinho, ficou por último. E sozinho, Jacó no Val de Jaboque, o anjo do Senhor lhe apareceu. E a Bíblia diz que Jacó segurou aquele anjo e disse: olha, eu não lhe solto sem que o Senhor me abençoe antes. E Jacó lutou por toda aquela noite: me abençoe, senão eu não te solto. Me abençoe, senão eu não lhe solto. Ora, que bênção talvez queria Jacó. Jacó tinha um caráter mudado. Jacó tinha bênçãos materiais, era um homem próspero. Que bênção mais Jacó poderia ter? Jacó queria sua identidade mudada. A Bíblia diz que o nome de Jacó era Jacó, suplantador. Ele saiu como Jacó, estava voltando como Jacó. O caráter poderia ter mudado, a vida financeira poderia ter mudado, mas ele continua ainda a se chamar Jacó, suplantador, enganador. Imagine, querido ouvinte, as pessoas dizendo assim: está de volta. Quem é que está de volta? O enganador, o suplantador. Jacó está de volta. E naquele lugar ele falou: Senhor, tu mudou o meu caráter, tu mudou a minha vida financeira, mas ainda falta algo em mim para ser mudado. E a Bíblia diz que o Senhor disse: olha, Jacó, como lutaste com Deus e prevaleceste, a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus e prevalece. Pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste.
Agora a terceira coisa na vida de Jacó estava mudada, o seu nome. E o nome, principalmente dentro da cultura judaica, tem um peso muito grande, porque o nome fala de uma história, o nome fala de uma identidade, o nome fala de uma reputação. E Jacó agora estava voltado, com a sua cabeça levantada, erguida, porque Deus mudou o seu caráter, Deus mudou a sua vida financeira e Deus mudou a sua reputação. Agora quem vê se Jacó diz assim, olha, foi Jacó e voltou Israel, aquele que luta com Deus e permanece. Três coisas que Deus muda, três nessa ferramenta chamada tempo, que Deus ele usa, ele trabalha na nossa vida. E ele pode mudar o nosso caráter, e ele pode mudar a nossa vida financeira, e ele pode mudar também a nossa história, a nossa reputação. Para encerrar a mensagem nesta noite, quando Jacó voltou, preocupado, porque ele saiu e Esaú queria matar. E agora Jacó voltou. E quando Jacó voltou, a Bíblia diz que Esaú viu de longe, com 400 homens Esaú estava. Esaú vai ao encontro de Jacó, imagine a preocupação, o suspense. Mas quando Esaú se encontrou com Jacó, ele agarrou-lhe o pescoço, abraçou e chorou. Deus mudou toda a história de Jacó. Eu não sei qual é o quadro da sua vida. Eu não sei qual é a sua reputação, a sua história. Talvez você não tenha mais credibilidade na sua comunidade. Você não tenha mais credibilidade nem no seio da sua família. Mas o Deus que mudou a vida de Jacó pode mudar a sua vida também. O Deus que mudou o quadro financeiro, espiritual e moral da vida de Jacó pode mudar a sua vida também. Que você reflita nesta palavra e creia nisso. Enquanto há vida, há esperança. A fé vem pelo ouvir e ouvir a poderosa palavra de Deus. Curve a sua cabeça aonde você estiver. E se nesse exato momento você queira entregar a sua vida para Cristo, fazer o que Jacó fez em Betel, falou, Senhor, a partir de hoje eu tenho uma aliança com o Senhor. Deus vai fazer uma aliança com você e vai mudar a sua história. Aonde quer que você esteja neste momento, curve a sua cabeça se puder. E se houver um desejo no seu coração, o Espírito Santo lhe tocou, entregue a sua vida agora para Jesus. Creia nele. Ele mudará a sua vida, a sua história, e você será um vaso de honra para a glória do nome dele. Senhor Deus e Pai, eu quero tributar ao Senhor glórias porque tu mereces. Senhor, assim como o Senhor mudou a vida de Jacó nesses 20 anos, Senhor, em que ele esteve fora da casa de seus pais. Senhor, também mude o quadro da vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança. Faça dele, Senhor, um instrumento. Senhor, transforma, liberta das drogas, do vício. Liberta, Senhor, de tudo aquilo, ó Deus, que venha, Senhor, meu Deus, interromper a ligação deste homem com o Senhor. Tudo aquilo que possa impedir este homem, Senhor, de alcançar, Senhor, os prazeres da tua salvação. Assim eu apresento a cada vida, Senhor, em qualquer lugar que eles estejam neste momento, até mesmo fora desta nação, ouvindo a tua palavra, Senhor, que o teu Santo Espírito, Senhor, o mesmo Deus que mudou a vida de Jacó, Senhor, mude a vida deste homem, desta mulher, dessa criança e deste jovem. Assim eu oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus.
Glória a Deus por mais esta palavra que nós ouvimos nesta segunda-feira, com o vento para norte, o vento para sul, o vento para tudo quanto é lugar, mas é um vento abençoado porque foi feito pelo nosso Criador. Por isso nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Eu pedi permissão ao mensageiro para só fazer aqui alguns minutinhos que nos resta do programa, um pequeno comentário. Mas um comentário que vai ao encontro primeiro. Eu falo que Deus, nós abrimos a nossa programação e falamos que Deus não falha. Quando nós tocamos a abertura do programa, o mensageiro estava chegando. Então nós falamos que Deus não falha. E a mensagem que o irmão trouxe, o mensageiro trouxe, veio para confirmar a nossa abertura que Deus não falha. Basta que seja íntegro com Ele. Basta que seja no tempo dEle. Mas o que vai agora fechar, ontem nós fazendo a nossa visita missionária através do programa Falando de Jesus, passando para o Planalto Serrano, no bloco B, na igreja Nova Jerusalém, passando na igreja Assembleia e Missão Bahia e terminando, para fechar a noite, na igreja evangélica Shekinah, lá na Serra Sede. E quando o mensageiro começou a trazer essa mensagem, veio direto, que eu ouvi ontem, que o pastor Bira, que estava lá trazendo a mensagem, na igreja evangélica Shekinah, estava falando sobre Jacó. Estava falando sobre o enganador. Lógico que Deus, através do seu Espírito Santo, traz a cada um para fazer a mensagem. Mas eu vou pegar o que é o do conteúdo. Porque eu ouvi ontem, com o que eu ouvi hoje, fecha. E eu trago isso para a minha vida. Trago com maior felicidade, sem ter nenhum pingo de vergonha de falar isso. Para mais de 300 mil pessoas que estão nos ouvindo. Para mais de não sei de quantas rádios associadas. Mas eu senti no meu coração de falar. Porque Deus muda e Deus não falha. Nós levamos mais de 15 anos. A Rede Popular de Rádio, a Rádio Popular vai fazer, em nome de Jesus, em agosto, 20 anos de operação. E eu levei 18 para trazer um programa para falar da palavra de Deus. Levei 18 anos, vai fazer o programa em nome de Jesus, vai fazer 2 anos. Mas eu levei 18 anos sem trazer um programa para eu ser abençoado e para abençoar as comunidades. Deus trabalhou. Ainda me traz de que no meu velho homem eu era enganador. Eu era fingido. Eu era mentiroso. Eu gostava de levar as vantagens. Mas Deus, o pastor, o mensageiro trouxe a palavra. Que Deus faz o caráter. Fui embora desse bairro, mas eu voltei. E Deus fez com que eu mudasse, para que eu voltasse aqui. Para hoje nós estávamos à frente do microfone para apresentar um programa para me abençoar e abençoar vidas. Através das mensagens que os mensageiros são incumbidos de trazer essas palavras. A riqueza, eu sinto que a riqueza eu já tenho, que é as bênçãos de Deus. Meus filhos, meus netos, minha segunda família constituída. Por quê? Porque eu fui de um passado. Mas como o mensageiro e a palavra de Deus, como eu abri o programa, a palavra de Deus fala, que eu falei aqui na abertura, que Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para enganar, Deus não é homem para não fazer nada. Ele é homem para mudar, quando você quer uma mudança. Ele é homem para mudar, quando você quer ser uma nova pessoa, ter um novo caráter, nova credibilidade, novo reconhecimento. Deus faz. Então a mensagem que eu ouvi ontem, fechando a nossa visita missionária devido ao programa Falando de Jesus, a mesma passagem da Bíblia,
Hoje ela foi repetida nesse programa. Mas Deus, ele quer fazer as coisas completas. Mas ele precisava de que eu falasse e testemunhasse o tempo como ele fez com Jacó. E uma coisa aprendi mais também através de ontem e de hoje. A gente vai aprendendo a Deus cada vez mais. Jacó, de enganador, foi enganado. Eu, de enganador, hoje eu sou enganado. Porque as pessoas atribuem os nossos trabalhos, prometem cumprir com os seus compromissos, pagar os nossos compromissos, honrar, e a gente é enganado, a gente fica sem receber. Mas tem uma coisa que me fortalece. Deus fala, faz a sua parte, dá o seu testemunho. Se você deu a sua palavra, você cumpre. Faz isso, faz aquilo. Porque você tem mais a ganhar comigo do que você ganhar da terra. Me sinto honrado, fechando aqui a nossa programação, de que realmente Deus faz tudo no seu tempo. Posso ter ouvido essa mensagem várias vezes, talvez já passou durante esses 2 anos mensageiro, mas não fui tocado para falar dessa forma. Mas Deus ontem lá, Deus hoje aqui, e traz aqui para a minha vida pessoal. Lógico que eu não quero ser ninguém, porque eu sou pecador como todos. Mas Deus vai moldando, Ele é o carpinteiro, Ele vai acertando, Ele é o olheiro, Ele vai fazendo a moldura. Mas a gente tem que ter caráter, como o mensageiro falou, para assumir o nosso erro e falar também como foi mudado e não ficar escondido. É mostrar quem é. Jacó precisou de ser mudado o nome, porque ele tinha a promessa do pai Abraão, de ser um pai de grandes nações, como nós somos hoje, estamos aqui. Hoje Deus dá um nome através dos nossos pais de nascença, mas o nosso nome talvez é mudado, como o mensageiro falou, do nosso caráter. Daquilo que a gente está errado, a gente quer acertar. Daquilo que a gente fazia, a gente não quer fazer mais. E isso sim, o nosso nome está escrito, porque foi dado, permitido por Deus. Mas a pessoa, quando nos olhar nos olhos ou falar, dirigir a palavra, vai ser diferente. Que Deus abençoe o mensageiro por essa mensagem. Que Deus possa abençoar todas as comunidades, a você que está aí na cidade de Rennes, na França. Que Deus abençoe essas famílias que estão nos assistindo e estão nos acompanhando, mensageiro. Se você quiser mandar um recado, se você sentir tocado no seu coração, acesse nosso site. Nós não queremos audiência, nós queremos fazer o que Deus quer que faça. É a palavra chegar no seu ouvido, chegar no seu coração. Então, que você quiser mandar um recado, de repente a gente tem acesso rápido aqui, quer pedir oração, o mensageiro, eu tenho certeza, ele não vai se cobrir na hora de fechar a oração final, de orar pela sua família, de orar por quem você quiser. O nosso programa não é nosso, nós somos simplesmente servo para estar aqui, abrindo espaço para o mensageiro, como o mensageiro de hoje. Chegou aqui, mas trouxe uma palavra abençoada, como todos que têm passado por aqui. Eu tenho certeza, nesses quase 2 anos, Deus me faz eu confirmar isso. Que não tenha uma família, que não tenha um irmão, que não tenha uma pessoa que está na praça pública, ou está em qualquer lugar no comércio, não sentiu abençoado pela palavra que Deus deu ao seu mensageiro para trazer aqui. Esse é o nosso propósito. Esse foi o tempo que Deus permitiu, depois de quase 18 anos. Mas Ele quer tudo para que nós estamos fazendo, é pela sua honra e pela sua glória. A todos vocês, uma excelente noite. E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa falando de Jesus, com mais uma palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. Neste momento, vamos estar desfazendo a rede nacional do programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Não posso mais viver sem ti.
faz feliz.